Voltando à nossa aula, vejamos então a alternativa a ser indicada para aquela interatividade que havíamos deixado. E a pergunta falava o seguinte, na verdade era uma situação que era colocada. Imagine uma situação hipotética na qual um bebê recém-nascido no Japão fosse adotado por uma família alemã. Ao crescer, a tendência observada seria aquela que está indicada na alternativa B. Essa criança desenvolveria os hábitos típicos de um alemão, falando corretamente a língua alemã, tendo hábitos alimentares locais e se comportaria em todas as situações sociais como um alemão, demonstrando o mesmo perfil cultural de comportamento. Ou seja, é justamente aquilo que falávamos anteriormente, o que desenvolve um ser humano, o que dota o ser humano de algumas habilidades de comportamento, é o ser social em que ele está inserido, né? Não a sua questão genética ou não a sua questão em que ele foi gerado, mas sim no ambiente social em que ele está inserido. E aí essa interatividade relata muito bem isso com o caso, né, que foi dado aqui para que você pudesse pensar acerca do assunto. Isso, claro, obviamente, que eu estou colocando, né, a discussão do ponto de vista da antropologia, né? Outras ciências, outras áreas dos saberes, talvez coloquem questões contrárias a essa, mas nós estamos verificando aqui nesta disciplina, na disciplina de Homem e Sociedade, a questão da antropologia, né? Como que a antropologia vê as questões culturais que nós estamos estudando no âmbito desta disciplina. E aí, então, se estamos falando de ambiente cultural, qual é o surgimento da cultura? E o surgimento da cultura, ela vem, obviamente, com a teoria da evolução do Charles Darwin, né? O Charles Darwin que vai desenvolver todo o processo que foi conhecido como a teoria da evolução. E a teoria da evolução que procura explicar que o ser humano ele se desenvolve num seio em que ele esteja envolvido e nesse seio que ele esteja envolvido, ele é adaptável ao meio em que ele esteja inserido, né? Então aí a teoria do Charles Darwin, a teoria da evolução do Charles Darwin, ou mesmo depois os evolucionistas, vão trazer a mesma discussão. E em relação ao Charles Darwin, né, que ele é também bastante contestado sobre outros aspectos, nós temos aqui o aparecimento do Homo sapiens, uma espécie que trabalha. O homem descende do macaco. Essa foi a afirmação polêmica de Darwin na segunda metade do século XIX e que dividiu opiniões na sociedade moderna. E essa polêmica, ela existe até a atualidade, pois encontrou como opositor o ponto de vista de uma prática humana muito mais antiga que a teoria da evolução, que é a religião. Então você tem ali a teoria da evolução dizendo que o homem ele é um macaco melhorado, né, que é isso que diz lá a teoria da evolução do Charles Darwin, e que ele se desenvolve então enquanto um ser social a partir do momento que ele descende do macaco. E outra teoria vai dizer não, que já existe um processo de socialização ou já existe um processo de melhoramento do homem a partir da religião. Não conhecemos nenhuma crença em nenhuma cultura que coincide e concorde totalmente com a afirmação de Darwin. É uma afirmação que ela é aceita por alguns, contestadas por outros, mas que até agora não se tem uma tese, né, verificacional, alguma tese que efetivamente coloque uma afirmação ou uma negação que encerre o assunto. Mas sim, o que nós temos são desenvolvimentos científicos e termos de pesquisa acerca do assunto. E da perspectiva das crenças, a criação da vida é atribuída a um ser criador e algo externo e superior a toda a vida existente. Pois bem, para pensar como Darwin e a maior parte dos cientistas até hoje, nós temos que esquecer todas aquelas crenças que nós temos, né? E isso é extremamente impossível, né? Não dá para deixar de lado aquilo que se crê para que se passe a acreditar naquilo que foi dito por alguma outra pessoa e que você não tem ainda como provar. Então, dentro dessa discussão do homem com a sociedade, a questão do evolucionismo, ela é também uma questão premente, né? Uma questão que deve ser levada em consideração. A questão do evolucionismo, ela ainda tem um debate fervoroso acerca dela.
E o aumento da caixa craniana, por exemplo, é um dos aspectos que está dentro da discussão do evolucionismo. Quer dizer, conforme o homem ele cresce, né, ele se desenvolve, o aumento da caixa craniana aumenta também o volume cerebral, que é muito maior do que o volume cerebral que tem, por exemplo, os macacos, né? Então não dá para dizer que se descende do macaco ou não se descende do macaco. A postura ereta, que possibilita utilizarmos apenas os membros inferiores para nos locomover, também é um aspecto que diferencia os seres humanos daqueles dos macacos, além de outros aspectos de diferenciação também. E a contribuição da cultura para o desenvolvimento da espécie humana, né? A característica da inteligência, a fala, né? A indústria de produção, tudo isso desenvolve um processo de cultura e desenvolve também a espécie humana. Então não dá para se dizer que a espécie humana ela se desenvolve somente através da evolução natural dos seres humanos, mas a cultura inserida também nessa evolução. E aí então eu trago novamente a questão da cultura, né, para contrarrestar a questão do Darwin ou do darwinismo. Características biológicas, né? Forma, funcionamento, estrutura do corpo, é a nossa anatomia, características herdadas biologicamente e que não são resultados da nossa escolha pessoal. E as características culturais, todo comportamento que não é baseado nos instintos, mas nas regras de comportamento em grupo que nos permite transformar a natureza para a sobrevivência. Então, o Homo sapiens, o homem que trabalha, ele transforma a natureza em sua sobrevivência. E a sua sobrevivência vem na forma do trabalho. E aí a questão do trabalho, da remuneração do trabalho, da recompensa do trabalho, é outra discussão também que se coloca no ambiente social. No início da história humana, nossos ancestrais eram muito semelhantes a um macaco. Tinham mais pelos no corpo, o cérebro era menor e a mandíbula era maior. E a cada geração, mudanças muito sutis transformaram a espécie. E nesse processo, a cultura teve um papel fundamental. Veja, por exemplo, né, no mundo contemporâneo, né, hoje algumas pessoas, né, elas se depilam por completo, coisas que não se faziam na antiguidade, né, era impensável essa questão. E era uma questão natural os seres humanos terem menos pelo do que o macaco. Agora é uma questão cultural, inclusive, dos seres humanos não terem nenhum pelo no corpo, mas é uma questão cultural inserida, talvez no modismo, talvez numa questão de comportamento, talvez num extrato social muito bem identificado. Então, essas mudanças de comportamento, elas acontecem também de forma extremamente natural. Vamos a mais um exemplo aqui na mudança de comportamento. Sabemos que o surgimento da fala tem relação com duas características, que são a posição da laringe resultante da postura ereta e a utilização das mãos para trabalho de fabricação dos instrumentos. E tudo isso veio da onde? Veio da habilidade do ser humano com o instrumento da pedra lascada, né? Ou seja, quando o ser humano sentiu necessidade, né, de desenvolver instrumentos, ele desenvolve habilidades com o uso da mão e aí também nós temos órgãos internos que nos dão habilidades para utilizá-los e transformá-los em fala. O termo humano, no contexto da evolução humana, refere-se ao gênero Homo, mas os estudos da evolução humana usualmente incluem outros hominídeos, como os australopitecos. O gênero Homo se afastou dos australopitecos há cerca de 2, 3 milhões de anos ali na África. Diversas espécies de Homo evoluíram e agora estão extintas, né? O Homo erectus, que habitou a Ásia, o Homo neanderthalis, né? O Neandertal, que habitou a Europa, e o Homo sapiens arcaico evoluiu entre 400 mil e 250 mil anos atrás, né? Dados históricos aqui. E aqui fica uma dica cinematográfica para que você possa ter contato mais visual acerca desses assuntos que estamos colocando aqui. Há um clássico do cinema europeu que se chama A Guerra do Fogo.
né? Então procure aí, se você tiver uma oportunidade, procure por esse filme, A Guerra do Fogo, para que você veja, né, a evolução das espécies, a forma com que diferentes espécies se adaptam ao meio social e coletivo que eles viviam. Outra dica cinematográfica, outra fonte aqui, né, um documentário produzido pelo Discovery Channel, Homem Pré-Histórico, Vivendo Entre as Feras. Também fica aqui a dica para que você possa verificar tudo isso que nós estamos falando aqui em questão da evolução das espécies. É o Homem Pré-Histórico, documentário ali do Discovery Channel. E a cultura do homem, uma espécie que troca e se organiza. O mais destacado antropólogo francês, Claude Lévi-Strauss, considera que a cultura surgiu no momento em que o ser humano convencionou a primeira regra, a primeira norma. Essa seria para ele a proibição do incesto, padrão de comportamentos comum em todas as sociedades humanas. E todas essas proíbem a relação social de um homem com certas categorias de mulher, entre nós, a mãe, a filha e a irmã. E temos os exemplos da tragédia grega, Édipo Rei, e mais recentemente os Maias, de Eça de Queiroz, né? E aí fica outra dica aqui também para você fazer a leitura desse livro aqui, Os Maias de Eça de Queiroz, para que você possa muito bem entender essa questão aqui da troca envolvida. O tabu do incesto foi a primeira atitude cultural do ser humano e que permitiu uma mudança fundamental no comportamento do animal humano. As trocas. Que tipo de troca? Quando nós vamos às compras, trocamos dinheiro por mercadoria. E essa é uma das muitas formas de troca que nos permite afirmar que o mundo do mercado é um mundo de trocas. Trabalhamos por dinheiro, temos dinheiros para fazer trocas e assim por diante. Mas o mundo do mercado e o mundo dos negócios da atualidade só passou a existir a partir do momento em que o ser humano, em sua evolução, seja ela crença em qual for, começou a praticar esse tipo de atitude como algo rotineiro. Então, o mercado de trocas vive, né, uma rotina muito grande em relação aos seres humanos. É uma rotina nossa fazer as trocas, não só trocas monetárias, mas trocas de tudo aquilo que nós podemos fazer dentro de mercado. E para haver sociedade humana, precisa haver parentesco e regras. Para haver parentesco, precisa haver compromisso e responsabilidade, baseado em reciprocidade e troca. Uns dão cuidados, outros recebem carinho e assim por diante. E nada surge por acaso em nossa cultura. E aí nós temos então a cultura material. Todas as ferramentas e utensílios criados pela espécie humana na produção da sua sobrevivência. Ou também a cultura imaterial. Todos os símbolos, valores, visões de mundo criado pela espécie humana. A linguagem, né? A simbolização. A linguagem é um símbolo, né? Ele simboliza uma cultura e um povo. E toda a nossa vida coletiva, ela é guiada por símbolos. Objeto, vestuário, construções, tudo aquilo que nós vemos, tudo aquilo que permeia o nosso ambiente é símbolo. E um símbolo é uma linguagem, é uma forma de linguagem, né? Não precisa usar somente a linguagem do ponto de vista da fala ou do ponto de vista da escrita, mas por simbologia também pode ser dado a linguagem. E para dominar coletivamente o significado dos símbolos e compartilhar com as pessoas, de que precisamos? Atribuir significados de forma coletiva às coisas do mundo. Ou seja, os símbolos eles têm que ser identificáveis de forma igual por todos aqueles que estão no mesmo ambiente. E repetir cotidianamente o uso dos símbolos e seus significados, para que se tornem rotina ou para que se torne um hábito. A moda, o cinema, a publicidade, os meios eletrônicos, tudo isso também nos ajudam a reproduzir e a entender de melhor forma os símbolos, né, que estão dados aí na sociedade. Pense um exemplo. O modismo que envolve atualmente as tatuagens faz com que seus adeptos se especializem em buscar inspiração para traçados e desenhos originais,
nas tribos e povos que utilizam a tatuagem há séculos. Então, o uso da tatuagem na atualidade, né, que ela está bastante presente, ela remete às tatuagens lá de ancestrais e de antepassados, da forma como eram utilizadas. Toda cultura pode ser considerada como um conjunto de sistemas simbólicos, à frente dos quais se situam a linguagem, as regras matrimoniais, as relações econômicas, a arte, a ciência, a religião. Todos esses sistemas visam a exprimir certos aspectos da realidade física e da realidade social. E mais, as relações que esses dois tipos de realidade mantêm entre si e que os próprios sistemas simbólicos mantêm uns com os outros. E aí então nós temos aqui o Lévi-Strauss falando, né, sobre a cultura e sobre os símbolos, né, falando aí sobre a simbologia. Vamos à nossa última interatividade desta aula. O surgimento do humano se deu através de um processo muito longo no tempo e só foi possível graças ao desenvolvimento da capacidade de simbolização, a criação de ferramentas, o uso cada vez mais aprimorado da linguagem, o estabelecimento de regras de solidariedade e de sociabilidade. A esse conjunto de características da espécie humana é dado o nome de A. Antropologia, B. Filosofia, C. Cultura, D. Paleontologia humana, E. Teoria do ponto crítico. E a resposta, alternativa C, cultura, que foi o que permeou a nossa aula e esse nosso encontro. E aqui eu me despeço, até uma próxima oportunidade, espero que você tenha gostado do assunto.